Olá, está começando o programa Mídia e Política, uma produção da UFPR TV em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Messaggio Júnior, professor da UFPR e jornalista, e trago aqui na UFPR TV semanalmente um tema que envolve os meios de comunicação e a política no Brasil e no mundo. O tema de hoje é o papel que os meios de comunicação vão desempenhar nas eleições 2018. Comunicação é uma parte fundamental de qualquer processo eleitoral. Na sua primeira campanha à presidência da República, Barack Obama gastou 70% do seu orçamento com comunicação. Hoje, as investigações da Lava Jato começam a chegar às agências de publicidade porque elas são executoras de boa parte dos recursos captados pelos partidos de forma lícita ou ilícita. Partidos políticos negociam alianças de olho no tempo que dispõe no horário gratuito de propaganda eleitoral, o HGPE, ou seja, comunicação é fundamental para a política, mas tem mudado nos últimos anos. A internet tem tornado as ferramentas mais diversificadas e diminuído o peso relativo de cada um dos meios de comunicação. Como que vai estar configuradas essas relações no ano de 2018? Qual vai ser o peso de cada meio? Qual vai ser o papel que a internet vai desempenhar no próximo processo? Esse é o nosso tema de hoje. Comigo para discutir isso aqui no estúdio, eu trouxe a professora do Departamento de Comunicação Social e também pesquisadora na área de comunicação política, a professora Luciana Punk. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. E também o jornalista, mestre em comunicação política, mestre pela Universidade Federal do Paraná, Ricardo Tesseroli. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço, Mário, e agradeço mais uma vez o convite e cumprimento a professora Luciana Punk e a todos os nossos telespectadores e da UFPR TV. Luciana, qual vai ser a importância em 2018 do horário gratuito de propaganda eleitoral? Ele vai continuar mantendo, pelo peso que a TV tem, mesmo com ela, a TV está perdendo audiência, né? Mas mesmo perdendo audiência, ele vai manter a relevância que ele vem tendo nos últimos anos, nas últimas campanhas? É uma questão que a gente tem de mudança desde as últimas eleições, é o tempo, né, destinado para as campanhas e o tempo destinado do horário gratuito de propaganda eleitoral. Então, como houve uma diminuição muito grande desse tempo, as outras formas de comunicação elas acabam ganhando mais importância e até a própria comunicação na rua, né, o corpo a corpo dos candidatos e candidatas com o seu eleitorado. Então, o HGPE ele continua tendo esse peso fundamental, estratégico, até porque ele sinaliza efetivamente o início da campanha eleitoral, ainda que a campanha comece antes, é quando começa a rádio e televisão, que a própria população já assume que as eleições estão acontecendo, né? E isso daí... São os meios de comunicação que marcam o início efetivo, simbólico da campanha. É o início simbólico, exato. E justamente por esse início simbólico e porque entra na casa das pessoas, né? A HGPE está na casa das pessoas, pela televisão, para a maioria da população, portanto, ele tem um peso fundamental. Mas eu acrescento aí, como uma grande ferramenta de rádio e televisão, o uso dos spots. Os spots, que são inserções durante todo o dia, de 30 segundos desses candidatos, eles acabam tendo uma aceitação muito maior do eleitor do que o horário gratuito em si. Com horários muito longos, há uma perda de audiência, normalmente. Há uma perda de audiência porque você quebra a rotina. No spot de 30 segundos não tem nem como o cara... Não tem, ele não troca de canal, porque ele já está ali conectado, são 30 segundos. Agora o HGPE, ele quebra a rotina, jornal, novela, a rotina do brasileiro médio. Então, portanto, é como se fosse uma invasão. Então, às vezes, ele é mal visto pela população como por ser algo de interrupção dessa rotina ou algo desnecessário. Mas o HGPE também agenda os outros meios. Essa é uma função importante, né? A partir do momento que sai um partido, discute um determinado tema, um determinado assunto, uma determinada abordagem no horário gratuito da sua campanha, isso acaba pautando os meios de comunicação para tratarem daquele tema, daquela forma. Isso é uma função importante? É uma das funções mais relevantes, porque pauta não só os veículos jornalísticos,
né, na função, inclusive, investigadora e fiscalizadora que o jornalismo tem, mas também pauta as campanhas dos adversários. Muitas vezes a gente observa diálogos no HGPE, digamos, de um candidato tratar determinado tema, com um enfoque, no dia seguinte o principal adversário responde, então acontece que a gente chama de um certo dialogismo entre as candidaturas a partir do HGPE. São os temas centrais, digamos assim, que estão aí. Inclusive, são os temas que vão se replicar nas redes sociais das candidaturas e, às vezes, até nas redes de simpatizantes ou opositores, né, da população. Qual que é a importância, Ricardo, de conseguir ganhar a agenda de uma campanha, de você conseguir que o tema que você quer que seja debatido, que favorece o candidato, seja o tema prevalecente nas discussões públicas, seja nos meios de comunicação, seja nas conversas da população? O HGPE ele é um grande instrumento de persuasão eleitoral, né? É através dos programas do horário eleitoral que o candidato coloca os seus temas, coloca os seus assuntos, aqueles os quais ele é, claro, mais afim e quais são mais importantes para ele discutir. E é lógico que não se pode deixar de dizer que também é no HGPE que o candidato busca falar para os eleitores aquilo que os eleitores esperam que ele fale, né? Que venha de encontro, ou melhor, venha ao encontro das necessidades que os eleitores têm. Então, assim, eu acho que uma campanha, ela é uma campanha bem executada, é uma campanha exitosa, quando ela consegue colocar na pauta da discussão popular os temas que são viáveis e favoráveis para aquele candidato. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através desse jogo de persuasão eleitoral, onde ele busca num contato direto, na proximidade com o eleitor, que o HGPE traz, porque o candidato ele vai entrar na casa do eleitor através da televisão e vai conversar com o eleitor. Então, é uma forma de ele apresentar e tentar persuadir e que haja essa troca, essa sintonia, digamos assim, entre candidato e eleitor. Se ele conseguir fazer com que essa persuasão seja bem executada naqueles assuntos que lhe são favoráveis e tentar, é lógico, diminuir a importância ou diminuir o debate daqueles assuntos dos quais ele não domina ou dos quais não são tão favoráveis aos candidatos, é uma forma de ele fazer com que essa campanha dele seja exitosa e, claro, tem muito maior chance de persuadir o eleitor a partir desse momento. Vocês acham que os partidos vão continuar negociando muito mais, na próxima eleição ainda, muito mais barganhando tempo de TV do que exatamente em função de qualquer contrato, de qualquer acordo programático? O que eu penso é que, apesar de ter sido reduzido o tempo do horário eleitoral gratuito, a importância do tempo ficou maior. Então, eu acredito que a barganha até possa vir a ser maior do que antes, porque você tem menos mais escasso. tempo. Ficou mais escasso e os candidatos não têm tanto tempo para falar. Então, esses poucos minutos se tornaram mais preciosos ainda. Eu concordo com você e até tem uma outra questão importante para enfatizar, que o HGPE é o momento da fala, do discurso da candidatura, sem intervenção de outros atores políticos. Então, não é uma releitura de jornal, não é uma releitura de um eleitor. É o discurso da candidatura em si. Então, é o local de posicionamento ideológico, de propostas, genuíno. Aí é o local líquido, digamos assim, de apresentação das propostas. Onde acontece o debate mais cru, mais sem intervenção central. De outras vozes, porque se vai passar pelo jornalismo, vai ter interpretação, vai ser mediado, e ali não, ali é o discurso daquele grupo político, daquele candidato ou candidata. Portanto, essa barganha ela acaba aumentando justamente porque é o momento da não intervenção de outros atores políticos. Desse ponto de vista, o HGPE é mais importante para candidaturas que tenham menor aceitação dos meios de comunicação tradicionais. Sim. Em 2018, candidaturas como, por um lado, do Lula, que sempre sofre bastante com a cobertura midiática, e talvez também do Bolsonaro, que provavelmente não vai ganhar a grande simpatia dos meios de comunicação. Isso. Eu acho que aí para esses candidatos é mais importante, para esse perfil de candidato? Sim, assim, inclusive para candidatos assim que eles polemizam muito jornalisticamente, é uma solução, mas isso casado daí com as redes sociais, porque aí são públicos diferentes. A gente não chegou a falar da rede social, internet em si, mas é importante enfatizar que a internet é para um público segmentado.
né? Apesar de se dizer que é gratuito, que tudo, mas assim, a gente sabe que apenas metade da população brasileira tem acesso. E quem entra para procurar política na internet é quem já tem um engajamento normalmente fora. Portanto, esse tipo de candidatura mais polêmica tem no HGPE ainda essa visibilidade para um público mais amplo garantida e nas redes sociais para públicos específicos, para nichos um pouco mais determinados. Mas não vai haver, como que vai se relacionar? Porque tem muitos candidatos que conseguem fazer, o Bolsonaro mesmo é um candidato que consegue fazer, ter um grau de engajamento nos vídeos na internet, você se comunicar com uma faixa do eleitorado sem depender, hoje mesmo, de grandes mediações dos meios tradicionais. Você tem um candidato como um político como o João Dória, que tem uma capacidade também de mediatizar, que tem uma estratégia de mediatização bastante intensa de qualquer passo da sua administração. Como que essas estratégias na rede podem, de alguma forma, se sincronizar, se ajustar com o uso dos meios tradicionais, da televisão? Vocês veem, porque eles vão ter que trabalhar nessa relação desses dois instrumentos. Tem que trabalhar sempre em harmonia em termos de planejamento, porque você vai pensar em segmentos, né, de eleitor e também em formas de linguagem. Um meio tem que complementar o outro, e uma das formas assim as mais recorrentes é chamar na televisão, já que o tempo é mais curto, que as pessoas acessem as redes sociais para ter mais informações. Isso é uma das coisas. A outra é a própria militância. Então, trabalhar com militância, com pessoas que estão engajadas na campanha, seja a partir dos partidos ou pessoas contratadas para isso mesmo, que passa a viralizar pela internet, isso seja por WhatsApp, ou Facebook, Twitter, e mesmo comentários no YouTube e outros, né, e vídeos, a partir de um esforço conjunto desse grupo de pessoas que elas, então, como eu falei, ou são contratadas, né, para fazer isso, ou são militantes e que acabam reproduzindo o que as contratadas startaram, né, que essas contratadas começaram a veicular nas redes. Então, esse trabalho assim, de base mesmo de comunicação, ele é fundamental para ter essa sintonia entre os meios de comunicação, esses da mídia analógica, né, os meios tradicionais, com a mídia digital. Isso, mas tem uma coisa que é interessante ao você verificar todas essas questões que envolvem o HGPE, é que assim, eu vejo o HGPE como um grande produtor de conteúdo que vem a ser disseminado não só nas redes sociais, mas, por exemplo, boa parte dos spots de TV que são formulados nas campanhas, eles são oriundos de pequenas partes dos programas do HGPE. Então, assim, por mais que você tenha essa grande pulverização hoje em dia das redes sociais, eu vejo o horário eleitoral gratuito ainda como a matriz, por exemplo, aquele guarda-chuva, né, que está sobre todas essas outras ferramentas. Então, assim, apesar de ser pouco tempo, apesar de ter todas essas outras questões legais que têm influenciado bastante, não só na campanha, mas na produção do HGPE, ele ainda, eu vejo, principalmente para as eleições de 2018, que ele ainda pode ser um grande produtor de conteúdo para vir a ser disseminado e discutido aí sim nas redes sociais. Porque você pode editar esses vídeos mais curtos, com isso também reforça o posicionamento do candidato ou temas-chave, temas, como antes o Ricardo falou, temas centrais para essas campanhas e replica em outras redes. E isso também vale, inclusive, em relação à restrição do financiamento de campanha, que também está sendo feito. Então, essa restrição dos financiamentos faz com que o mesmo conteúdo de uma campanha ele seja otimizado. Então, em vez de se produzir um vídeo a mais, já se edita e se utilizam de uma maneira reduzida ou editada, né, um tempo mais curto, os vídeos que já estão existentes na campanha. Ele é uma forma de baratear a campanha também, Exatamente. Visto que tem todas essas questões de financiamento que estão sendo discutidas hoje em dia. Ok, a gente está com o tempo esgotado. A gente encerra aqui esse primeiro bloco do programa Mídia Política. Voltamos daqui a pouco conversando sobre o papel que os meios de comunicação terão na eleição 2018. Até daqui a pouco.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Mídia e Política, hoje falando do papel que os meios de comunicação terão na eleição 2018. Comigo aqui no estúdio a professora de comunicação Luciana Panck e o jornalista Ricardo Tesseroli. Eu queria mostrar, primeiro, antes da gente retomar o debate, algumas entrevistas que nós fizemos na rua sobre a percepção que as pessoas têm de como elas vão se posicionar em 2018. Pode rodar para mim? E em quem você não votaria? Que eu não votaria no Bolsonaro. Por quê? Porque, nossa, cara é muito radical. Não tem como, né? Não dá, eu não sou a favor da política dele. É muito radical. Eu não votaria atualmente nem no Lula, nem na Dilma, nem no Aécio. Eu não votaria em Ciro Gomes, em Lula, enfim, nos passados aí. Lula, Aécio Neves, deixa eu ver, Michel Temer. Esses caras eu não voto, não. Tem diversos que estão aí envolvidos aí com a Lava Jato, portanto, esses elementos, a meu ponto de vista, não dão crédito para que nós possamos votar neles. Eu acho que nós devemos fazer uma mudança aí mais radical para experimentar, chega dos mesmos, né? Como tinha um jargão antigamente, chega dos mesmos. Vamos tentar inovar. A cada campanha tem, e na última foi bem sensível, aumentou bastante o índice de não voto, de abstenção, de voto branco, voto nulo. Mesmo hoje, as pesquisas apontam isso, na verdade os meios têm dado muito pouca atenção para isso, mas o índice de pessoas que têm mostrado um baixíssimo interesse pela política, o desejo de não votar em nenhum candidato, tem crescido, né? E nos meios, nas redes, na política em geral, mas nas redes isso é muito mais evidente, fazer campanha negativa parece às vezes ser uma estratégia mais efetiva do que fazer campanha positiva. Tentar desconstruir o adversário parece ser uma estratégia que funciona de forma mais eficiente do que tentar se construir como candidato. Então, eu imagino que isso vai continuar e que vai haver muita campanha negativa na próxima eleição e muita, inclusive, fabricação de notícias falsas pelas redes. Tal. Vocês avaliam que a campanha do não, a campanha de desconstrução vai ter um peso cada vez mais relevante na campanha? Concordam com o meu diagnóstico? Com a popularização da internet, esse aumento ele foi bastante evidente, até porque muitas vezes não se consegue rastrear a origem dessas informações. A rede facilita isso. Facilita bastante, não que ela já não acontecesse antes. Por exemplo, uma das estratégias que era muito usada por marqueteiros era de contratar pessoas que, por exemplo, falem mal do candidato no ponto de ônibus, no táxi, sabe? E assim, pregando inverdades. Essa era uma forma de propaganda negativa. Porque a propaganda eleitoral em si do candidato nunca vai falar mal de si mesmo. Claro. Ele vai falar bem de si mesmo. Então, tem uma função social da propaganda negativa que seria o adversário apontar, então, as supostas falhas da outra candidatura. Mas desde que não incorra em calúnia, difamação e qualquer ilegalidade. Acho que esse que é o problema, porque mas muitas isso vezes... Mas isso está mais incontrolável agora. Aí entra uma questão jurídica muito forte, né, de se controlar isso daí, porque às vezes o que acontece no intuito de tentar desconstruir o discurso alheio, se incorrer em crimes, efetivamente, que são de acusar pessoas de coisas que não fizeram. Isso que eu acho que deve haver um controle da lei, nesse sentido, para inibir esse tipo de ação, esse tipo de... inclusive se fala de baixaria realmente numa campanha que extrai, digamos, do debate uma troca efetivamente de propostas. Mas tem por um lado assim, uma dificuldade de controlar a militância, né? Por outro lado tem a estruturação hoje de bunkers mesmos digitais, sobretudo digitais, que organizados para espalhar notícias falsas ou para aumentar o desgaste de um candidato. Mas isso virou uma parte do jogo. Eu acho que, dado a essa situação que a gente vive hoje em dia, eu acho que as eleições do ano que vem podem vir a ter uma característica interessante, que não é tanto da campanha em prol a um candidato, mas eu não digo tanto da campanha de difamação em relação aos outros, mas a campanha crítica em relação aos demais. Eu acho que o eleitor hoje,
ele, seja qual for a tendência dele, ele é muito mais propenso a criticar quem ele não vai votar do que elogiar aquele que ele vai votar. Entende? Eu acho que isso é uma tendência que pode vir a ter dentro dos debates, principalmente nas redes sociais. Da características de você não ficar defendendo abertamente o teu candidato devido à situação que o país se encontra, tudo que a gente vive, com a classe política. Mas sim, qualquer político é mais constrangedor. Mas sim você, digamos assim, atacar ou dar mais margem à discussão dos defeitos. Ao invés de você defender o teu candidato, você, em outras palavras, você fala mal de quem você não vai votar. É como se esse descrédito da política, e antes, como a gente observou nas entrevistas, existe uma fiscalização maior do eleitorado em relação a qualquer suspeita de corrupção. Né? Isso daí foi observado. Então, aí entra os jornais no seu papel fiscalizador, né? E esse descrédito da política acaba levando, então, essa criticidade que aumenta muito mais também em rede social. Né? E é claro que isso muitas vezes está aliado ao humor, e entra o papel dos memes. Né? Os memes, eles são... Os memes são uma forma de campanha negativa, você avalia assim, ou eles são... Já te digo, já de cara uma grande que, forma de, quem sabe, desconstrução de imagem, principalmente. Exatamente, porque né? você trabalha com ridículo, você ridiculariza o outro. Né? E como ele vai pelo riso, além de tudo, ele é leve, parece, aparentemente. Ele é leve, porque isso daí, claro que o humor, às vezes, ele acaba até sendo de mau gosto, muitas vezes misógino, machista, homofóbico e assim por diante, mas ele é usado dentro de uma linguagem bastante popular para descredenciar. Então, quer dizer, tirar o crédito, né? tirar a confiança que se tem em determinadas figuras públicas. E esses memes nascem, às vezes, do próprio engajamento popular ou, às vezes, por equipes de comunicação que vazam essas imagens estrategicamente. Que produzem, são profissionais contratados para fazer isso. Sim. Em bunkers que nem pode aparecer muito nas campanhas, né? Eles ficam escondidos. Sim, ficam escondidos porque, né, é uma questão ética, legal, ilegal e etc. Mas que isso é possível, O meme é uma grande fábrica de desconstrução da imagem, né? Onde E ele é mais forte se parecer que brotou do próprio público, espontaneamente, sim. E viraliza, assim como pólvora, né? E corre muito rápido se ele for bem feitinho. E num país que tem uma tendência a rir de tudo como o Brasil. Exatamente. Então, ele alia uma questão da cultura mesmo política, né? Do brasileiro, e com a cultura em geral do Brasil de ser um povo otimista, um povo acolhedor. Então, essas duas características elas acabam se unindo. Gostamos de falar mal, gostamos de rir. Isso vai fazer dos memes cada vez um instrumento mais utilizado e mais eficiente nas próximas campanhas. Memes e também vídeos virais. Aí pode ser vídeo de denúncia ou pode ser paródias musicais. Às vezes, nas últimas campanhas tinha paródias de jingles, desconstruindo o que o candidato estava defendendo, e isso veiculado aí também correndo, né, no YouTube por outras fontes também. Então, não necessariamente é uma imagem estática, mas também pode ser vídeo e áudio. Vídeo e áudio. E o papel que pode ter a sociedade organizada desconstruindo eventuais adversários? Por exemplo, né, que papel pode ter o funcionalismo público fazendo campanha contra os deputados que votaram com o governo aqui no 29 de abril, né, de focar nisso? Ou que papel pode ter a sociedade civil organizada, sindicatos, movimentos sociais, de desgaste na imagem de parlamentares que estão agora votando a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista? Você acha que esses atores da sociedade podem se valer de alguma expertise para fazer campanha contra quem, ao longo desses últimos 4 anos, se contrapôs aos interesses deles? Depende muito da articulação e da visibilidade que eles conseguirem dessas pautas. Porque se conseguirem se articular e conseguir gerar notícia a partir disso, aí sim vai ter uma visibilidade e pode alcançar outros públicos. Senão pode acabar ficando restrito aos públicos que já são simpáticos a essas causas e não migrar para outros públicos que não têm conhecimento desses temas. E também existe uma questão que eu acho que precisa ser levada em consideração, que não só a classe política está desacreditada hoje em dia. Atualmente a gente tem uma condição de que existem sim
muitas entidades de classe que também estão entrando numa esfera de estarem desacreditadas perante a opinião pública. Né? Mas aí acho que mas aí vai pegar dos dois lados, tanto os trabalhadores quanto os empresariais também. Sim. Então, todos eu não falo somente das classes dos sindicatos trabalhistas, mas também das classes patronais. Como um todo, né? Eu acho que também existe essa questão, porque quando vai fazer um discurso, seja de uma entidade que você representa, tudo, você usa um discurso de credibilidade em cima daquilo que você está falando. E existem muitas entidades, isso eu estou falando tanto, seja do lado da esquerda ou do lado da direita, existe hoje uma crise de credibilidade dessas entidades também. Então, às vezes, essa crise, acredito que também pode influenciar no poder que essas classes tinham de influenciar os seus pares e a sociedade em si. Isso pode fazer com que atores que a gente nem está imaginando ganhem relevância no processo eleitoral, por exemplo, organizações em rede, fenômenos como o Revoltados Online ou o MBL. Eu acho que quanto mais se agrava essa crise, seja a crise institucional, seja essa crise democrática, seja toda essa questão que a gente está vendo hoje, mais espaço se abre para outsiders políticos. Entendeu? Acho que isso é um cenário que a gente está vivendo hoje, que eu acho bem presente, assim, que você pode vir no meio de todo esse sistema, de todo esse cenário, começar a emergir pessoas que estavam fora do cenário político e, dado essa circunstância, dado até ao descrédito do eleitor com a classe política, facilitar, né, esse surgimento de novos políticos não políticos, né? Lideranças em outras áreas que podem chegar a se sobressair na parte na área política. Exatamente. Tá ok também, estamos com o tempo esgotado, segundo bloco, a gente encerra aqui, voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco, falando sobre o papel que os meios de comunicação terão na campanha eleitoral 2018. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Mídia e Política. Hoje estamos conversando sobre o papel que os meios de comunicação terão na eleição 2018. Comigo aqui no estúdio, tratando desse tema, a professora de comunicação Luciana Punk e o jornalista Ricardo Tesseroli. Eu vou mostrar o outro pedaço da gravação que a gente fez na rua com as pessoas falando sobre como iam votar em 2018. Pode rodar para mim? Para o cenário do ano que vem, você já teria algum nome para votar para presidente? Olha, a princípio talvez o Dória, mas se ficasse entre Lula e Bolsonaro, talvez eu votasse no Bolsonaro, né, para não eleger o Lula, mas a chance de eu votar em branco, algo do gênero, é bem grande. Eu acho que entre os nomes que estão aparecendo, eu votaria no Alckmin, para presidente, exatamente. É um homem que a princípio não ainda apareceu aí com algum problema, né? Está governando bem São Paulo, é um homem sério, homem de responsabilidade. Portanto, eu acho que dentre os candidatos que estão aparecendo, o Alckmin seria um que se desponta devido à sua honestidade e à sua folha de serviço. Eu acho que hoje o candidato da vez, apesar de estar muito na vitrine, seria o João Dória. Por quê? Porque eu tenho assim uma impressão que ele vai procurar fazer o nome dele, é uma pessoa trabalhadora, não é político, então, em síntese assim, eu acho que ele seria o candidato ideal. Seria o Álvares Dias, que é senador do estado do Paraná, que ele nunca não vê em corrupção nenhuma, né? É o Álvares Dias, é um dos Álvares Dias. Eu votaria no Lula, né? Principalmente, né? A minha segunda opção seria o Ciro Gomes, mas principalmente votaria no Lula por tudo que ele fez pelo Brasil.
E como que os meios que esses candidatos vão se valer hoje dos meios de comunicação? Se fosse o Dória, por exemplo, a competência que ele tem para se mediatizar seria um fator relevante para aumentar a competitividade dele como candidato? Eu ia comentar justamente isso, que acho que até o resultado dessas entrevistas que foram feitas na rua já mostram a influência, né, do sucesso midiático que o Dória acabou tendo nesses últimos tempos e aliado ao fato de não ter uma carreira política prévia. Então, isso daí... Um perfil de Trump, assim. Exatamente. Já teve esse perfil lá, agora aqui. E essa visibilidade reflete nessas entrevistas. Um perfil de Trump com um poder de comunicação bem maior, né? O Dória é o típico candidato midiático, né? De quem sabe usar a mídia, não só as mídias tradicionais, mas está sabendo muito bem usar as redes sociais. Né? Mas, por exemplo, um Bolsonaro que consegue um índice de adesão grande de rede, teria mais relevância a política de redes para públicos segmentados para ele do que exatamente a televisão? Ou a televisão seria a forma, inclusive, de ele escapar desse nicho? Bolsonaro? Bolsonaro. Bolsonaro é uma forma, ele estando na televisão, uma forma dele publicizar ou ser ouvido por outros públicos que talvez o rejeitem inicialmente. Então, realmente é uma forma de... Então, para ele, o HGP vai ser mais importante ainda, para sair do nicho. Vai ser. Mas, por outro lado, se ele continua com as mesmas polêmicas que ele tem online, talvez ele provoque mais rejeição do que aceitação. Quer dizer, para ele teria um desafio grande, que é, primeiro, dar uma amenizada no discurso para evitar que a exposição crie mais rejeição do que aceitação. E aí, talvez o desafio mais complexo ainda, que é ter uma aliança grande que lhe dê tempo de TV. E essa amenizada do discurso também não é uma coisa muito simples, porque o Bolsonaro conseguiu angariar uma militância que ele tem hoje, talvez seja hoje o candidato com maior militância, porque ele tem uma radicalidade do discurso. Então, a partir do momento que ele também tentar virar um Bolsonaro paz e amor, que a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas ele pode perder a militância dele, né? E ele, justamente o posicionamento dele foi por esse radicalismo, e ele se tornou porta-voz de um perfil do eleitorado bastante conservador, de ultradireita. Então, portanto... Ele tem que não perder esse eleitorado e ganhar um eleitorado de centro. Exatamente. O que é um desafio muito complicado. E o Dória, ele já tem um eleitorado de centro. E isso daí, apesar dele ter um posicionamento político para a direita, ele não polemiza muito, né? Vamos pegar só o caso, acho que da Cracolândia, que foi o fato polêmico que teve agora, mas fora isso ele não tem esse mesmo viés tão polêmico quanto o Bolsonaro. Então ele consegue, de centro, angariar uma classe média, né? Exato. E formadores de opinião também, que tem uma tendência um pouco mais... de direita. E os candidatos que estão aí há mais tempo disputando a eleição, tipo Alckmin e Lula, né, que não são amplamente conhecidos da população, mas têm que, de alguma forma, se reinventar. Né? Qual que é a saída para eles do ponto de vista... Qual o desafio que eles vão ter? Não a saída, qual o desafio que eles vão ter? Se reinventar sem perder personalidade. Eu acho que essa seria uma frase-chave. Porque é necessário reinventar diante das denúncias, né, de corrupção, entretanto, sem apagar mesmo um passado. Mesmo Alckmin, né, que teve um senhor ali que disse que ele não tinha denúncias, mas é porque ele não está bem informado ainda, ele está envolvido também. Eu acho que é uma eleição muito complicada para quem já faz parte da elite política, que a gente chama, já tem uma tradição dentro da política. Mas a rejeição não pode ajudar esses candidatos? Porque, por exemplo, para o Lula hoje virar presidente da República, ele não precisa do mais de 60 milhões que ele fez quando ele foi reeleito, porque vai ter um índice muito grande de pessoas que não vão votar. Quer dizer, ele pode se eleger com 50 e poucos milhões. Sim. Uhum. E, sem dúvida, quem já tem um eleitorado fiel, nesse caso, sai com vantagem, eu acredito nisso. Mas não vai ser um pleito muito fácil, principalmente para os candidatos tradicionais, porque até a gente viu ali nas entrevistas que as pessoas demonstram que elas anseiam por uma mudança. Né? Sim, tem um sentimento de desejo de renovação. E às vezes esses candidatos ainda usam o discurso da mudança, mesmo não sendo a mudança.
Então, essa imagem que já vem desgastada, no momento político nosso que está tão sério no país, as campanhas negativas elas virão com mais força. Portanto, o desgaste para esses candidatos também pode ser maior. Uma figura nova, uma figura que hoje esteja um pouquinho mais discreta no cenário político, é possível que ganhe uma adesão do público descontente, não militante para nenhum partido, para nenhuma figura política, em função, digamos, do caráter de novidade ou de isenção em relação aos fatos de corrupção. Vocês acham que a chance de um outsider ser relevante e eventualmente até ganhar a eleição é grande? No mínimo incomodar. Sim. No mínimo incomodar. Um outsider pode incomodar aí candidaturas mais tradicionais e já fiéis, inclusive, de boa parte do eleitorado. Mas existem também um outro lado, que eu estava lendo, inclusive, esses dias a respeito da eleição do Trump nos Estados Unidos, que o Trump foi, assim, praticamente massacrado pela imprensa, pela mídia. Sim, ele continua brigando. Ele continua brigando. Mas eu li uma reportagem da BBC do quanto essa disputa, essa briga que ele tinha com a mídia e de que a mídia norte-americana estava abertamente apoiando a Hillary e criticando e fazendo uma campanha pesada contra ele, acabou favorecendo ele, porque isso manteve ele como centro das atenções da campanha. Né? E o jornalista da BBC falava exatamente isso, que apesar de ele ter sofrido toda essa campanha... A eleição era sobre o Trump, não era sobre a Hillary. Exato. A exposição pautado, que ele teve ajudou ele a se eleger. Então foi uma campanha que chegou a ser difamatória, é claro, mas que no fundo acabou ajudando ele Isso pode ajudar o Lula, por exemplo. Exato. A campanha vai ser muito sobre o Lula. Exato. Na próxima. Provavelmente nós vamos ter uma campanha onde os meios de comunicação vão seguir essa tendência de ser muito crítico e até fazer uma campanha de desqualificação muito grande no Lula, mas que tende a manter ele como foco das atenções. Não, e desde que ele saiu do governo, ele sempre esteve como foco das atenções, seja positivamente ou negativamente. Ele é basicamente como se ele não tivesse saído do governo durante esses anos, porque ele continuou pautando politicamente meios de comunicação e a figura dele sempre em evidência. Exato. E assim, provavelmente, em termos de reportagem jornalística, pode-se traçar perfis comparativos, por exemplo, de emprego, desemprego, durante a época de Lula, de Dilma, de FHC, etc. E daí os números vão acabar falando por si e trazendo essa... E vão ser positivos para ele. Vão acabar sendo positivos para ele, exatamente. Um outro fator que eu acho que pode ser relevante nesta campanha é que os meios estão com posições mais claras. Exato. Acho que um dos efeitos do processo que a gente está vivendo é que os meios têm assumido posição muito clara, no primeiro momento contra a Dilma, nesse momento alguns assumiram posição clara contra e a favor da renúncia do Temer. Isso faz com que a própria credibilidade ou a confiança que o eleitor vai ter nos meios vai ser menor nessa campanha porque identifica neles um ator posicionado politicamente? Teoricamente, se espera que o jornalismo mantenha uma certa objetividade. Entretanto, eu sou mais favorável que se posicione de uma vez do que estar uma falsa objetividade pautada. Então, provavelmente, isso vai, inclusive, atrair mais simpatizantes, digamos, de uma linha ou de outra, para o consumo de certos veículos de comunicação. Eu acho que as próximas eleições, acho que elas podem ser um marco no que diz respeito a essa questão do posicionamento da mídia, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem como tradição os meios de comunicação se posicionarem muito claramente. Aqui no Brasil isso raramente acontecia, né? Tirando um ou outro meio de comunicação. Agora não, né? Por exemplo, a gente viu aí semanas atrás, logo que eclodiram aquelas denúncias contra o presidente Michel Temer, o jornal O Globo, aí você leia todas as organizações Globo fazendo um editorial muito claro, né, dizendo que até aquele momento eles estavam apoiando o governo Temer, né, mas devido a tudo que aconteceu daquele momento em diante eles não iam mais apoiar, que aquilo era, segundo o Globo, inaceitável e pedindo a renúncia do Temer. Né. Isso um exemplo claro de posicionamento da mídia. E eu acredito... E é diferente de outros momentos da história. Diferente. Assim, você tem alguns meios de comunicação que são
mais alinhados com uma determinada doutrina ideológica, seja de direita ou esquerda, mas, como a Punk falou, em poucas vezes os meios de comunicação vieram à frente e se posicionaram às claras, como está acontecendo agora, né? Eu acho que essa é uma tendência e não precisa a gente ter uma bola de cristal que a gente vê que nós tendemos, quem sabe, a ter um candidato extremamente midiático com um candidato que vai ser alvo da mídia no sentido da crítica negativa, né? Um com uma alta capacidade de se expor mediaticamente, o outro que vai ser exposto, queira ou não queira. Mas aí, uma coisa que eu acho interessante, que até faz um link com o que a gente estava discutindo antes, eu acredito que se realmente isso acontecer, se os meios de comunicação se posicionarem, e eu acredito que se o ex-presidente Lula vier a ser candidato, ele venha a ter uma campanha muito forte contra ele, mas entra naquele caso que ele pode se beneficiar, né? Porque com os meios de comunicação posicionados, com uma campanha de desconstrução muito grande, eu acho que existe um diferencial muito grande entre o Lula e o Trump nessa questão de mídia e eleições, é que pode vir a ter a figura da vítima, né? De o Lula, e isso ele já se posicionou algumas vezes como vítima do processo, né? Ele está sendo vítima da posição da mídia. E daí todo aquele discurso de desconstrução, de posicionamento da mídia, ao invés de prejudicá-lo, pode vir a beneficiá-lo, né? E esse discurso ele é agregado à figura do herói, que já é uma imagem consolidada, né, do Lula, até de acordo com, né, suas origens, tudo que ele, né, sua trajetória de vida, agora o fato de ter essas acusações, de ser viúvo, né, então tudo isso, ele né, viúvo não é nem pela primeira vez, então tudo isso constrói uma humanização do candidato, né, digamos como vítima das circunstâncias, mas vencedor e batalhador por outro, que acaba sendo muito favorável para ele, porque humaniza esse candidato. Ele é um líder que ele segue reproduzindo o fato de ser um representante, de ser igual a boa parcela da população, e alguém que supostamente venceu. Portanto, ele pode, diante dessa visibilidade midiática, usar isso a seu favor. Eu agradeço, a gente está com o tempo esgotado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Luciana. Um prazer, que bom aí ter o convite de poder discutir esses temas. E vamos acompanhar aí ano que vem como é que vai ser esse processo. A gente está acertando no diagnóstico. Isso aí. É isso aí, eu também agradeço. Um abraço. O programa Mídia e Política se encerra aqui. Hoje nós conversamos sobre o papel dos meios de comunicação na eleição 2018. Aqui no estúdio comigo, bateu papo comigo sobre esse tema, a professora Luciana Punk, do Departamento de Comunicação Social da UFPR e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade, e o jornalista e mestre em Comunicação Política, Ricardo Tesseroli. Mídia Política se encerra aqui, a gente volta na semana que vem. Eu sou Mário Message Júnior, professor e jornalista, e espero você aqui na UFPR TV na semana que vem para mais um programa discutindo os meios de comunicação e a política no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.